Fiquei ali um pouco e depois de um tempo ouvi algo fazendo chat, 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 chat. Pensei, o que é isso? Dei uma olhada. Ali estava uma árvore derrubada pelo vento, lá onde uma tempestade havia passado e tombado algumas árvores. E ali estava um pequeno esquilo de pinheiro. Não sei se vocês sabem o que são ou não. Quantos sabem o que é um esquilo de pinheiro? Ele é o animalzinho mais barulhento que existe no país. Ele pulou em um velho tronco de árvore ali e estava agindo como se estivesse a ponto de ele ir me despedaçar só. Chat, 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 chat. E ele estava pulando para cima e para baixo, chacoalhando tudo o mais forte que podia. Oh, ele ia me fazer em pedaços. Bem, eu pensei, esquilinho, não há por que você ficar tão alvoroçado assim. Você não vai fazer nada. E eu te assustei? Pensei, bem, você não deveria se assustar com isso. Eu só estava louvando o Deus que criou a mim e a você. Vem? Não há por que você ficar tão agitado assim. Eu estava louvando-o. Então não fique tão alvoroçado assim. Bem, eu só estava louvando a Deus. Você sabe que não deveria gritar comigo assim. Não me interrompa quando eu estou gritando dessa maneira, porque estou tendo uns bons momentos. Deixe-me em paz, vem? E então, sucedeu que eu observei que o esquilinho inclinava sua cabecinha para o lado e olhava para aquele mato. Bem, vinha descobrir que ele não estava fazendo aquele barulho para mim. Lá naquele mato havia uma grande águia que foi forçada a descer durante a tempestade. E ela se chocou com aquilo, arremessada pelo vento que tombou aquelas árvores. E a grande águia era a razão pela qual o esquilinho de pinheiro estava todo alvoroçado. E ele saltou para um galho. Pensei, agora espere um minuto aqui. Há algo em algum lugar. Porque eu estava adorando a Deus, correndo repetidas vezes ao redor dessa árvore aqui. E eu o vejo em todos esses diferentes elementos dele e da sua natureza. Agora, por que ele me interromperia por uma coisa como essa? Pois bem, ali estava uma águia. Eu admiro a águia, mas eu olhei para ela e pensei, bem, o que poderia, o que poderia eu ver Deus nela? Bem, o que seria isso? E eu olhei para ela, seus grandes olhos cinzentos, e ela ficou ali naquele galho, olhando para mim, e olhou para esse esquilo, e então voltou a olhar para mim, e então olhou para o esquilo, observando. Eu disse: Acho que você está nos examinando. Então pensei: Sabe de uma coisa? Eu poderia atirar em você se quisesse. E olhei para ela e meu rifle estava encostado na árvore. Eu afirmei: Você sabia que eu poderia atirar em você se quisesse? Ela não deu um pingo de atenção a isso. Só ficou sentada lá. Eu pensei: Oh, isso é o que Deus quer que eu veja. Não tenha medo. Aquela águia é corajosa. Ela não tem medo de nada. Ela não se envergonharia de contar a seu chefe que foi curada, que recebeu cura divina. Não lhe incomodaria. Ela é forte. Ela não teria medo de testificar se houvesse recebido o Espírito Santo. Se fosse por ela, ela certamente testificaria disso, porque ela é corajosa. Não há nada do que ela se envergonhar. Bem, pensei, por que você é tão corajosa? O que te faz corajosa? Comecei a notar então. Ela continuava sentindo aquelas asas. Sabem como elas movem suas asas para frente e para trás? Vocês sabem, puxam suas asas. Pensei. Oh, compreendo. Uhum. Deus te deu duas asas. E você sabe muito bem que poderia usar essas duas grandes asas e entrar naquela floresta antes mesmo que eu pudesse alcançar o rifle. Ela tinha confiança no que Deus lhe deu, aquelas asas, e sabia o que aquelas asas fariam por ela. Quão diferente é com o ser humano. Deus nos deu o Espírito Santo e ainda não sabemos o que ele fará por nós.
isso é certo. É ilimitado o que ele fará. Tudo o que desejares quando orares, creia que o receberás e o terás. E aquela águia podia confiar em suas asas dadas por Deus. Sabem por quê? Penso que a águia havia experimentado isso muitas vezes. Ela sabia do que estava falando. E nós temos o Espírito Santo e não o experimentamos. É exatamente onde está. Vem? Se deixássemos a natureza trabalhar em nós como o animal deixa, claro, ela sabe no que deve segurar e no que não deve. Então, ela sabia a distância onde eu estava parado do meu rifle. Ela poderia estar naquela floresta e eu nunca a veria. Então ela continuou movendo aquelas grandes asas. Eu a observei e disse: Garota, eu nunca atiraria em você. Estou tão orgulhoso de você. Gosto de ver algo que tenha coragem, algo que se levante sabendo o que está fazendo. Vocês não gostam de ver isso? Essa é a razão por que eu gosto da igreja pentecostal. Não se importam com o que o mundo diz. Chamam-nos de santos roladores e tudo mais. Eles se levantam e gritam do mesmo jeito, louvando ao Senhor. Seguem adiante. Eu gosto disso. Certamente, fique em pé ali. Não faz nenhuma diferença quem seja. Fique ali e dê seu testemunho. Dê louvor a Deus. Eu observei um pouquinho aquela águia enquanto ela se movia por ali, vocês sabem. E sucedeu que eu percebi. Ela não estava me olhando tanto. Ela estava ficando cansada de ouvir aquele esquilo insultá-la. Chat, 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 chat. Ah, ela simplesmente olhava para ele. E depois de um tempo ela ficou aborrecida com ele. Então, a única coisa que ela fez foi dar um grande salto assim e bateu as asas umas 2 vezes e estava além da floresta. Então, ela não as bateu mais, apenas firmou suas asas. E cada vez que o vento levantava, ela se levantava com ele. E eu fiquei ali olhando para ela. Cada vez que o vento soprava, ela subia um pouco mais. Não moveu mais uma pena, apenas subindo, 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 até que se tornou um pontinho. E eu parei ali, e as lágrimas começaram a correr pela minha face. Eu disse: Oh Deus, este é um excelente lugar para se estar. Aqui é onde eu amo estar. Ali tu estás naquela águia. Veja, ela apenas deu um grande salto e confiou em suas asas. Ela não pulava de uma reunião a outra e ia de uma igreja a outra. Ela simplesmente bateu as asas com grande força. Então posicionou suas asas no poder de Deus. Deixou-se ser levada pelo Espírito Santo e assim foi mais e mais. Ela se distanciou deste esquilinho listrado da terra aqui, ligado à terra, que não tem asas e não sabe voar. Chat, chat. Os dias de milagres já passaram, não existe Espírito Santo. Isso é para outro dia que já se passou. Oh, simplesmente posicione suas asas no poder de Deus. Deixe o Espírito Santo te levantar acima disso e siga adiante mais e mais. Ela nem sequer podia ouvir mais o esquilo listrado, o esquilo terrestre ou como queiram chamá-lo. Cansou-se daquele chat-chat. Oh, se a igreja, num desses dias, se cansar disso, e eles saberão como firmar suas asas, e darão um passeio com Deus, e irão para casa, sairão disso. Os dias de milagres já passaram? Diga-me quando. Só chegaram tarde para nos dizer isso, não é mesmo? Os dias de milagres já passaram? Não existe Espírito Santo? Falar em línguas é só fingimento? É tudo o que sabem sobre isso. Então, a coisa a fazer é apenas posicionar as asas. Bem, ela não bateu asas de um lugar a outro. Irei lá e verei isso, e irei lá e verei se aquilo. Ela sabia como posicionar suas asas. E isso é tudo o que você tem que saber sobre como fazer em relação à cura divina, em relação ao Espírito Santo. É simplesmente saber como posicionar sua fé
no poder e nas promessas de Deus. Isso te levará para cima. Você irá direto para cima. Cada vez que isso soprar, subiremos mais e mais alto, cada vez mais, até que não se poderá ouvir mais isso aqui. Chat, chat, chat. Os dias de milagres já passaram, um bando de santos roladores. Você nem dará atenção a isso. Você estará tão longe deles que estará fora do alcance para ouvi-los. Sua alma será elevada a um ponto onde, oh, claro, Deus está em seu universo. Vocês creem nisso, não creem? Oh, poderíamos gastar horas apenas neste ponto. Temos que passar para outro. Você crê que Deus está em seu universo? A congregação diz: Amém. Bem, no próximo ponto, Deus está em sua palavra. Olhe para o universo e você verá Deus, certamente. Você verá. Agora, Deus está em seu universo. Pois bem, Deus está em sua palavra. Deus cumpre sua palavra. É isso que torna a Bíblia real. É por isso que podemos desafiar qualquer ateu, qualquer descrente, qualquer maometano, qualquer budista, qualquer feiticeiro, qualquer espiritualista, qualquer outra coisa, no nome do Senhor Jesus, e fazer esta palavra viver, porque Deus está em sua palavra. Eu estava discutindo outro dia com certa igreja denominacional que crê que a igreja é a resposta, não a palavra. Disseram que escreveram a Bíblia. A Bíblia era a história de sua igreja. E ele alegou: Deus está em sua igreja. Eu afirmei: a Bíblia diz que Deus está em sua palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Isso é certo. Ele era a palavra de Deus, a palavra falada de Deus. E Deus está em sua palavra. Cada promessa que Deus faz, Ele guarda a sua promessa. A única coisa que temos que fazer é tomar a sua palavra em nosso coração e não duvidar dela, mas crer. Então, Deus faz com que essa palavra, que é Ele mesmo dentro de você, funcione e traga a cumprimento a mesmíssima coisa que Ele prometeu. Ele fez isso em Abraão? Bem, Abraão, um homem de 65 anos, ou antes mesmo dele, ou melhor, 75 anos, antes de receber a promessa, e ele tomou aquela palavra em seu coração e aguardou ali por 25 anos. E isso produziu exatamente o que era a promessa. É correto isso? Deus está em sua palavra. Todos nós sabemos disso. Não há uma partezinha da Bíblia que se contradiga. Tenho oferecido a qualquer pessoa tudo o que queira. Preparei o Evangelho e recolherei ofertas de amor por um ano. Pregarei o Evangelho e recolherei ofertas de amor por um ano e as darei todas, sem exceção, a um homem que possa tomar a palavra de Deus e refutá-la pela palavra de Deus. Isso é certo, não há. Tenho feito esse desafio por anos e anos. Ainda estou recebendo as minhas próprias ofertas de amor, porque não há. Você pode estar todo duvidoso em sua própria intelectualidade, porque a Bíblia é: Jesus agradeceu ao Pai por ocultá-la aos olhos dos sábios e entendidos e revelá-la aos pequeninos que iriam aprender. Vem? É a palavra de Deus. A palavra é como uma semente. Agora, pegue uma semente. Vocês aqui da costa oeste, vocês são grandes agricultores. Bem, você pega sua laranjeira, então, pegue sua laranjeira. Quando primeiramente a obtém, é uma semente. Você a planta, e essa semente produzirá uma laranjeira, certamente. Bem, é assim que é. Agora, essa laranjeira, a única coisa que você faz com ela, quando está da altura de uma polegada, uns 2,5 centímetros, nota do tradutor, de altura, não sei quantos alqueires de laranjas uma árvore produziria durante sua vida.
Digamos, por exemplo, que sejam 500 alqueires. Bem, isso pode ser mais ou menos, eu não sei. Mas digamos que sejam 500 alqueires. Você sabia que cada laranja que haverá naquela árvore está nela quando ela tem cerca de 1 polegada de altura? Espaço em branco na fita. Sabia disso? Claro, está ali. Onde? Vem da semente. Agora, a única coisa que é que está plantada, colocada ali. E tem que tirar, sugar água da terra para obter nutrientes. E ela absorve a água da terra e tem que absorver mais do que sua porção. E cada vez, porque tem que produzir. E quando absorve água, produz os galhos. E absorve mais água e produz as folhas. Absorve mais água e produz as flores. Absorve mais água e produz as laranjas. Ela simplesmente continua absorvendo água e produzindo, mas tem que absorver água. Essa é a maneira que um crente é. Ele está estabelecido bem no meio da palavra de Deus. Amém. E se ele tem alguma necessidade de algo, ele bebe e produz. Bebe e produz. Quando um homem é cheio do Espírito Santo, tudo que ele for usar na jornada de sua vida estará nele naquele momento. Sim, Senhor. A única coisa que temos a fazer é beber e beber e beber e beber e beber até que o obtenhamos. Estamos plantados em Cristo Jesus. E em minha interpretação dele, ele é a fonte inesgotável de vida. E isso é exatamente o que penso que ele é. E quando estamos plantados nele, ele é inesgotável. Podemos extrair dele bondade, mansidão, amabilidade, paciência, poder, cura. Espaço em branco na fita. Promessa que ele dará, porque estamos plantados na semente de sua palavra. E isso produzirá exatamente o que Deus disse que vai produzir. É uma semente, a palavra.